Eu sou o Thiago, você tá no Música Curiosa. Imagina aí você descobrir que aquela música que você curtiu ali por acaso, de um artista desconhecido, na verdade foi criada por alguém extremamente famoso. Pois é, não é tão incomum assim na história a gente encontrar artistas aí bastante famosos, bastante conhecidos, que lançaram músicas aí usando pseudônimos para que ninguém soubesse que aquela música é deles. E isso aí por motivos diferentes, né? Cada artista aí tem o seu motivo para ter feito isso. Então é justamente por isso que a gente traz uma lista aqui de artistas que lançaram músicas e até álbuns secretamente usando pseudônimos. Bom, vamos começar essa lista aqui com uma banda, então. No final do ano de 2007, alguns integrantes ali do fã-clube do Green Day, chamado Idiot Club, começaram a receber mensagens ali recomendando a eles uma nova banda, uma banda que tinha uma sonoridade parecida com aqueles que eles eram tão fãs. E essa nova banda se chamava The Foxboro Hot Tubs, com a mensagem ali ainda contendo um link que levava ao site da banda, onde lá eles poderiam ouvir 3 músicas deles. Era tipo uma mensagem de uma banda se autodivulgando, né? Normal. Acontece que as pessoas que ouviram logo começaram a notar aí que as músicas do The Foxboro Hot Tub, assim como a sonoridade deles e até o vocal, eram de fato muito parecidas com o do Green Day. Tipo, parecidas demais até. E assim começaram a especular que o The Foxboro Hot Tub era na verdade o Green Day se passando por eles. Mas a banda em si não falava muito sobre isso não. Porém, vendo isso aí, o mistério acabou não durando tanto tempo assim. E já pouco tempo depois disso, e vendo ali que os fãs queriam saber afinal quem eram os integrantes da banda The Foxboro Hot Tub, o Green Day foi lá então e se pronunciou sobre toda essa situação. As pessoas estavam falando que eles eram os integrantes da outra banda, com o vocalista aí, Billie Joe Armstrong, né, declarando que a única semelhança que tinha entre Hot Tubs e Green Day era que eles eram a mesma banda mesmo. Confirmando então que o The Foxboro Hot Tub era realmente formada pelos integrantes do Green Day, junto com os músicos que tocavam com eles nas turnês que eles faziam. Dizendo que eles fizeram isso por serem uma banda espontânea, né, e que tudo aconteceu depois de um ensaio com bastante vinho. E que ali então eles decidiram por gravar um disco diferente daquele que eles costumavam fazer e então dariam um outro nome a essa banda. E de fato fizeram isso, tá? Já que logo em 2008 eles lançaram aí o primeiro e único disco do The Foxboro Hot Tubs, que foi o Stop, Drop and Roll, que tinha músicas aí que inclusive foram parar nas paradas de sucesso. E depois ainda lançaram até clipe com imagens dos integrantes, que no caso eram eles mesmos, né? Outro caso aí de pseudônimos aconteceu em 1977, quando foi lançado o disco Trillington, do artista até então desconhecido Percy Trill Trillington, trazendo ali uma sonoridade meio de jazz, mas daquela época ali das big bands, meio lounge music, praticamente todo instrumental, e trazendo versões da música do disco Run, que foi lançado pelo Paul McCartney junto com sua esposa, Linda McCartney, lá em 1971, portanto alguns anos antes. Nesse momento aí do lançamento, o disco não chamou tanta atenção assim do público, não entrou nas paradas de sucesso, nem nada do tipo, tá? Porém, teve uma repercussão suficiente para que alguns críticos ali sobre o assunto, né, sobre o estilo principalmente, escrevesse aí sobre ele. E esses críticos aí concluíram aí, ao ouvir o disco, né, que ele tinha muitos elementos que indicavam de que o artista por trás dele era na verdade o próprio Paul McCartney. Ainda mais que ninguém nunca tinha visto esse tal de Percy Trill Trillington, né? Porém, o Paul não se pronunciou sobre isso e meio que ficou por isso mesmo por um tempo, um bom tempo até. Até que em 1979, portanto aí 2 anos depois do lançamento do disco, o ex-Beatle aí resolveu falar sobre isso um pouco mais. E confirmou que na verdade ele realmente era o Percy Trill Trillington. Mas não só, tá? Já que ele também era o Clinton Harrigan, que foi uma pessoa acreditada por escrever o encarte do álbum. Ele ainda contou que esse disco na verdade foi gravado lá em 1971, logo depois deles terem gravado o disco Run, mas que como logo depois disso ele e a Linda já formaram a banda Wings, eles decidiram por arquivar esse álbum, que naquele momento nem nome tinha, mas que quando chegou ali em 1976, eles decidiram por retomar esse projeto e lançar esse disco, mas lançar na forma de um pseudônimo, e isso a fins de marketing mesmo, para ver se esse mistério todo divulgaria um pouco mais o disco. Tanto que como uma forma de preparação aí pro lançamento do Trillington, o Paul McCartney inventou aí um socialite fictício, né, que era o tal do Percy Trillington, e colocou anúncios sobre isso aí em diversos jornais de música lá do Reino Unido, falando ali sobre o artista mesmo, tudo isso para gerar ali curiosidade e aí vender um pouco mais, né?
Falando aí novamente do ano de 1971, nessa época aí o David Bowie já tinha despontado ali em sua carreira, estando em ascensão ali para se tornar o que ele viria a se tornar alguns anos depois, né? Assim, é claro que nesse momento aí ele aparecia na mídia e tudo mais, aproveitando esse momento aí de mainstream. Com isso, uma dessas aparições que ele fez nessa época foi na capa da revista Curious, levando com ele aí para essa sessão de fotografia um garoto chamado Rudy Valentino, que era o líder de uma banda chamada Arnold Cornes, né? Que era ali desconhecida até esse momento. Com ele exaltando o garoto e falando que ele seria um novo Mick Jagger. E já nesse momento eles divulgaram aí duas músicas da banda para que as pessoas ouvissem, que era Moonage Daydream e Hang On Yourself. Quando as pessoas ouviram, o que elas notaram? Acho que vocês já devem imaginar, né? Exatamente, que a voz aí do garoto Rudy Valentino era muito parecida com a voz do David Bowie. Mas ele não falou nada sobre isso, tá? E a banda continuou lançando músicas. Acontece que pouco tempo depois a banda acabou sumindo e o David Bowie estourou aí lançando músicas, né, com o personagem Ziggy Stardust. E o disco The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, que é um clássico dele, né? E também que tinha nesse disco aquelas duas músicas da banda Arnold Cornes que eu acabei de falar. Só tendo mesmo ali algumas mudanças na letra, tá? E assim, então, é claro que a história veio à tona. Sendo revelado aí que a banda da Arnold Cornes realmente foi uma banda formada pelo David Bowie. E que ele era mesmo o vocalista, né? E que ele formou essa banda aí junto com outros músicos que costumava ali tocar com ele em outras gravações, enfim, tudo mais. E o rapaz que apareceu na revista lá, o tal do Rudy Valentino, nunca existiu. E que, na verdade, aquele rapaz era um estilista chamado Fred Burrett. E que a ideia dele aí, fazendo essa banda com um pseudônimo, surgiu porque ele estava se sentindo meio deixado de lado ali pela gravadora. E que decidiu, então, criar aí uma espécie de estrela pop, que era o tal do garoto lá, e que estaria destinado ao sucesso. Isso até que ele conseguisse, então, se sentir seguro o suficiente ali na sua carreira para assinar um bom contrato. Meio confuso, mas é isso, tá? A ideia dele. E no final, isso tudo aí dele criar um personagem acabou meio que sendo um treino pro Ziggy Stardust, que acabou se tornando aí a persona dele mais conhecida, né? Tirando o próprio David Bowie. Um personagem fictício, no caso. Mas pessoal, pra gente continuar essa lista, se você estiver gostando desse vídeo, já deixa seu joinha aqui embaixo, que ajuda muito a gente. Se inscreve no canal, porque toda semana a gente lança mais vídeo assim. Se você quiser e puder ajudar a gente um pouquinho mais, é só clicar aqui embaixo no botão de Seja Membro. E se por acaso aparecer aí pra você a opção de hypar que ajuda a divulgar o vídeo, beleza? Mas agora, indo para um caso brasileiro, você já ouviu falar em Julinho da Adelaide? Um artista brasileiro que apareceu lá no ano de 1974, fazendo sucesso aí com músicas como Jorge Maravilha, Milagre Brasileiro e Acorda Amor. Você não gosta de mim, mas sua filha gosta. Acontece que mesmo tendo aí todo esse sucesso, ele nunca aparecia em público. As pessoas nem mesmo sabiam como ele era. Com ele até chegando ali a dar uma entrevista, né, pro jornal Última Hora lá do Rio de Janeiro, contando um pouco mais da sua vida, né, e até criticando outros artistas conhecidos ali da época, como Chico Buarque, porém ainda assim sem mostrar o rosto, não tinha nenhuma foto dele lá na matéria. E assim ficou por mais ou menos um ano, tá? Até que em 1975, o Jornal do Brasil revelou aí que Julinho da Adelaide era, na verdade, o Chico Buarque. E que aquela entrevista que ele tinha dado lá pro jornal Última Hora foi meio combinada, né? E que os jornalistas ali que fizeram ele eram amigos do Chico Buarque. E que então fizeram isso combinando aí de não revelar a verdadeira identidade dele. E por isso, inclusive, que na entrevista ele brinca ali falando mal do Chico Buarque, né? E a ideia dele de ter feito isso é porque nesse momento aí o Brasil vivia o período lá da ditadura militar. E o artista costumava ter muitas das suas músicas censuradas, né? E com isso ele resolveu então lançar novas músicas com esse pseudônimo, para que as suas músicas aí não ficassem marcadas ali para quando chegasse no censor e eles canetassem, né? Acorda, amor, eu tive um pesadelo agora. Sonhei que tinha gente lá. Agora, pra finalizar, no ano de 2007 começou a chamar a atenção aí dentro da música eletrônica, né, a dupla The Tuss, formada por Brian Tregaskin e Karen Tregaskin. Dupla essa que teria sido descoberta pela Reflex Records a partir do MySpace deles. Com a gravadora então passando a produzir e a lançar novas músicas que eles faziam. E a princípio eles lançaram um EP chamado Confederation Throw e depois, ainda no mesmo ano, eles lançaram um disco chamado Hush Up Edge, que foi muito bem recebido pela crítica e pelos fãs, enfim.
Acontece que essa gravadora foi fundada por Richard D. James, que também é conhecido como Aphex Twin, que é um DJ de música eletrônica bastante famoso. E como a dupla The Tuz, apesar de todo mundo saber qual era o nome deles, nunca aparecia em público, em algum momento passaram a desconfiar de que a dupla The Tuz era na verdade o Aphex Twin utilizando o pseudônimo. Mas ele sempre negava essa informação. Até que essas acusações ficaram tão grandes e ficou tão difícil para ele negar, que ele acabou revelando aí de que na verdade Brian Tregaskin e Karen Tregaskin, que era aí quem formava essa dupla The Tuz, realmente se tratava dele mesmo sobre um pseudônimo fazendo músicas, né? Ele nunca explicou ali o porquê exatamente ele fez isso, mas eu acho que foi mais para divulgar ali a gravadora dele, né? Ele tinha um artista novo que poderia bombar dentro da gravadora dele, eu acho que é isso. Mas então é isso, pessoal, esse vídeo ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, e se gostaram já deixa seu joinha aqui embaixo. Comenta aqui pra gente se você sabia aí que esses artistas que são bastante conhecidos já tinham usado o pseudônimo e lançado músicas aí de forma secreta, né? Você já ouviu as músicas aí que eles lançaram com esses outros nomes ou não? Se não, vai lá ouvir elas inteiras que são legais. Deixa aqui pra gente também outros artistas que já fizeram a mesma coisa e que a gente não falou. Aqui dos lados deixando outros vídeos pra vocês assistirem, um beijo, até a próxima e tchau!